Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Essa parábola foi citada na semana da Paixão de Cristo e foi uma resposta ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do povo quanto à autoridade com a qual o Senhor Jesus havia realizado a purificação do templo. E isso você vai ver nos versículos 12 e 13. Interessante que Jesus, ao apresentar essa parábola dos 2 filhos aos principais sacerdotes e anciãos, o Senhor Jesus queria passar um ensinamento para eles. Pastor, que ensinamento é este? É o tema desse 16º devocional. É preciso viver e não só falar. Para isso, eu quero falar do segundo filho, da parábola dos 2 filhos, porque existem ensinamentos a serem aplicados na nossa caminhada cristã acerca do primeiro filho e acerca do segundo filho. Mas eu quero falar neste devocional sobre o segundo filho da parábola dos 2 filhos. O segundo filho, ele simbolizava os fariseus, saduceus e escribas. Mas por que, pastor, simbolizava os fariseus, saduceus e escribas? Porque estes eram os representantes da religião dos judeus, mas que se encontravam tão longe de Deus quanto os pecadores. O texto, ele é bem claro. O texto nos ensina muitas coisas que vão edificar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Veja o versículo 31, resposta do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E por que Jesus faz menção sobre os publicanos e as meretrizes? Porque eram classes de pessoas que eram completamente repudiadas pelos judeus, pelos fariseus, saduceus e escribas. Estes fariseus, saduceus e escribas eram homens que eram representantes da religião dos judeus e eles se achavam em supremacia aos demais. Mas Jesus nos ensina que estes se encontravam tão longe de Deus quanto os pecadores. Falavam que eram representantes de Deus, mas ao mesmo tempo eram desobedientes e rebeldes. Era uma classe ou algumas classes que existiam que colocavam peso sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam nada do que aplicava sobre o povo. Se apresentavam como representantes de Deus, mas tinham o coração completamente arraigado na desobediência e na rebeldia. Por isso que hoje
mais do que nunca, urgentemente, eu posso dizer, precisamos viver o Evangelho e não só falar do Evangelho. Que às vezes nós falamos do Evangelho, mas a nossa conduta, a nossa vida diária, ela mesmo nos reprova. Eu falo de uma coisa, eu ensino uma coisa, ou eu prego uma coisa do qual eu não vivo. E esse segundo filho se encaixa perfeitamente nessas coisas que eu falei e ainda outras que eu vou acrescentar. A sua conduta era diferente do que ensinavam. A aparência era de homens corretos, justos e santos, sempre dizendo: eu vou, Senhor. Não foi isso que disse o segundo filho? Eu vou, Senhor, versículo 30. Só que depois de um ponto e de uma vírgula diz assim: e não foi. Então, homens corretos, justos e santos, com uma aparência que diz: eu vou, Senhor. Porém, na prática, não obedeciam, diferente do primeiro filho. O segundo filho, ele tinha algo em comum com os fariseus. Pelo menos 4 coisas aqui eu posso pensar sobre isso, quando eu digo que o segundo filho tinha algo em comum com os fariseus. Dizia uma coisa e fazia outra. Era um filho com comportamento contraditório. Bom em palavras, péssimos em sua atitude. Havia um conflito até entre o que prometia e o que cumpria. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que quando nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. E aquele que não cumpre o voto, a Bíblia chama de tolo. Nós temos que ter cuidado com os posicionamentos que nós tomamos. Prometemos, dizemos que vamos fazer, empenhamos até a palavra de Deus em nossa boca, só que na hora de cumprir, passamos ao largo. Esse segundo filho não havia arrependimento. Por que não dizer que era um hipócrita? Interessante que o primeiro filho, ele nos ensina completamente ao contrário, porque você vai ver isso no versículo 29, ele disse que não iria, mas o texto é bem claro, arrependendo-se e foi. Por isso que o Senhor Jesus, a partir do verso 31, fala sobre reino de Deus. Não existe entrar no reino de Deus para pessoas que não se arrependeram. Não tem como entrar no reino de Deus pessoas que não fizeram a sua autoanálise e viram que tem uma vida pecaminosa e que precisa de Cristo todo o tempo da sua vida. E se tem algo que edifica a caminhada de um servo ou de uma serva de Deus, é o arrependimento. E Jesus fala isso sobre o primeiro filho. Ele disse que não iria, se arrependeu e foi. O segundo filho nos ensina que ele não mudou a intenção boa para uma má intenção. Olha, pastor, eu discordo, porque ele disse que ia, que era uma boa intenção, agora ele acabou não indo. E eu entendo isso talvez como uma má intenção. Eu já penso diferente e faço uma aplicabilidade diferente sobre esse entendimento. Eu quero dizer que, na verdade, ele não tinha nenhuma intenção de mudar. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Vivem o estereótipo de cristão. Vive uma roupagem de servo e de serva de Deus. Mas o seu coração nunca teve a intenção de mudar. Quando ele dizia que ia trabalhar na vinha, já sabia de antemão que não iria. É o que nós poderíamos dizer hoje. Diz da boca para fora. Só que eu e você, a partir do momento que nos encontramos com esse 16º devocional, precisamos chegar à conclusão que precisamos fazer diferente.
Precisamos entender que o discurso acompanha a nossa prática e a prática acompanha o nosso discurso. É necessário que nós, como servos e servas de Deus, precisamos dar bom testemunho e ser cumpridores da palavra de Deus. Lembre-se desse 16º devocional. É preciso viver e não só falar. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus, e até o próximo devocional. Transforme o meu ser, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço,